Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, que é a nossa sétima aula sobre raciocínio lógico através de exercícios, vamos estudar a validade de um argumento. Colocamos dois argumentos aí, na letra A e na letra B. Vamos estudar se esses argumentos são ou não válidos. No primeiro diz assim, se 2 não é primo, então 3 não é ímpar. Mas 2 é primo, logo 3 é ímpar. E o segundo diz, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal. Então vamos analisar um a um e vamos dizer se eles são ou não válidos. Vamos aí para a letra A. Na letra A nós temos aí o primeiro argumento que diz assim, se 2 não é primo, então 3 não é ímpar. Nós chamamos isso aí de premissa. Essa é a primeira premissa do nosso argumento. Essa parte aí embaixo, mais 2 é primo, é a segunda premissa. Ou seja, esse argumento tem duas premissas e uma conclusão, que logo 3 é ímpar é a conclusão. Chamamos esse tipo de argumento que tem duas premissas e uma conclusão de silogismo. E nós vamos estudar quando esse argumento é válido ou não. Para isso nós iremos construir a tabela verdade e vamos dar aqui para vocês a definição. Ora, dizemos que um argumento é válido se e somente se a conclusão for verdadeira todas as vezes em que as premissas forem verdadeiras, tá? Então a conclusão verdadeira, as premissas devem ser verdadeiras. Logo, afirmar que um dado argumento é válido significa afirmar que as premissas estão de tal modo relacionadas com a conclusão que não é possível ter a conclusão falsa se as premissas forem verdadeiras. Então vamos ver isso aqui na prática. Construir para vocês aqui uma tabela verdade. Na tabela verdade, nós estamos considerando 2 é primo como sendo o P e 3 é ímpar como sendo o Q. Nessa tabela que nós estamos vendo aí, tabela verdade. Aí a negação de P nós colocamos na tabela e a negação de Q. Então já aprendemos em aulas anteriores, tá? Que as proposições P e Q, elas têm 4 possibilidades. Ou ambas verdadeiras, é o que está aí na primeira e segunda coluna, ou ambas, uma verdadeira e outra falsa. Podemos ter uma falsa e outra verdadeira, ou podemos ter as duas falsas. Essas são as 4 possibilidades para as proposições P e Q. Bom, negando a proposição P, observem aí que nós temos verdadeiro e verdadeiro, aqui nós temos falso e falso, negando. Aqui eu tenho falso e falso na primeira coluna, e na coluna de não P eu tenho verdadeiro e verdadeiro, negando o que foi o valor lógico da anterior. Agora, negando a proposição Q, nós temos aí verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na outra vai ser o contrário, vai ser falso, verdadeiro, estou negando. No exercício está negando o P e dando a condicional negando o Q, ou seja, se 2 não é primo, então 3 não é ímpar. Essa é a condicional. Então, se não P, implica não Q. E na tabela verdade, sabemos que não P implica não Q, que é isso aqui, Isso aqui só vai ser falso quando o não P for verdadeiro e o não Q for falso. Aí nós vamos ter aí, a condicional vai ser falsa só nessa condição. Só que nós vamos fazer a condicional de não P implica não Q. Então, onde é que ela é falsa? Aqui, não P implica não Q é justamente aqui, não P verdadeiro e não Q é falso. É exatamente nessa situação aí que vai ser não Q, não P implica não Q vai ser falso. Bom, o que nós vamos observar é o seguinte, que a nossa primeira premissa, se 2 não é primo, então 3 não é ímpar, que é simbolizado por esse não P implica não Q,
vai ser a minha premissa, vou chamar essa aqui de premissa. E a outra premissa é que mais 2 é primo, é a outra premissa. Concordei que outra premissa. E eu vou olhar todas as linhas em que essas premissas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Observe aí na primeira linha. Na primeira linha, a premissa é verdadeira e a premissa aqui também é verdadeira. As duas premissas são verdadeiras. E a conclusão também é verdadeira. Observem aí, ó. A conclusão é verdadeira. O que acontece? Na segunda linha, também nós temos aí, ó, premissa verdadeira, porém a conclusão aqui foi falsa. Quando isso ocorre, nós dizemos que esse argumento é inválido. Eu escrevo aqui, ó, argumento inválido. Observe que na primeira linha nós temos as duas premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. Porém, existe uma linha, que é a segunda, em que as duas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Esse é o teste que nós fazemos usando a tabela verdade. Se isso ocorrer, então eu digo que o argumento é inválido. Uma outra maneira de pensar nisso aí é observando esse esqueminha que colocamos aí ao lado. Ó. Esse esqueminha que está aí ao lado. Observe aqui que nós colocamos aí, ó, não P implica não Q, através de símbolos. Aí coloquei P, aí um traço, esse donde é a conclusão, tá? A conclusão, logo 3 é ímpar, essa é a conclusão. Então vamos considerar as premissas verdadeiras. Através dessa técnica, eu vou considerar as premissas verdadeiras. A primeira premissa, que é não P implica não Q, verdadeiro. E a segunda premissa, que é só o P aí, que é representado que 2 é primo, por verdadeiro. Eu vou considerar nessa técnica as duas premissas verdadeiras, tá? Horas. E agora vamos ver as proposições que formam essas premissas. Da seguinte maneira, observem. Esse P aqui eu vou dizer que é verdadeiro, eu vou considerar 2 é primo como sendo verdadeiro. Como aqui eu tenho uma negação, então eu vou dizer que a negação de não P vai ser falso. Aqui vai ser falso. Bom, então essa premissa aí, ó, mais 2 é primo, que é o P, já está verdadeiro, combinou com este valor aqui, ó. Combinou com este valor. Agora, na primeira premissa que temos não P implica não Q, está verdadeiro. Mas observe que o antecedente, aí, o que está antes da seta, é falso. E nesse caso, nós observamos na tabela que antes do implica Q, nós temos falso aqui, ó. Se aqui é falso, observe. Se aqui é falso, não importa que aqui seja falso, tá, ó. Se o antecedente for falso, não importa que aqui seja falso ou seja verdadeiro, ó, falso ou verdadeiro, que o resultado de não P implica não Q, ou seja, a condicional sempre vai ser verdadeira. Então nós temos aqui duas opções, aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tem as duas opções. Se eu escolher aqui a primeira, se eu escolher V como sendo a possibilidade para não Q, aí se não Q é V, aí eu vou colocar aqui Q tem que ser com o sinal contrário, tá? Da negação. Como eu estou falando, como eu estou afirmando que o não Q é verdadeiro, então o Q tem que ser falso. Aqui é falso. Ora, como eu tenho aqui, ó, igual na tabela, eu tenho duas possibilidades. Uma, se eu considerar aqui como V, aqui vai dar F. Porém, se eu considerar lá como F, aqui vai ficar V. Eu tenho duas possibilidades. Mas num argumento, não é possível que as premissas sejam verdadeiras e que a conclusão seja falsa. Portanto, esse argumento aí é inválido. Vamos ao segundo. No segundo, nós temos aí um tradicional aí, ó. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Esse é um argumento aí. Vamos analisar a tabela deste argumento. Considerei aqui, como Sócrates é homem, considerei o Sócrates como representante de todos os homens. Observe que, se eu colocar aqui, ó, todos os homens são mortais, aqui eu colocar o conjunto dos homens, Sócrates está aqui dentro deste conjunto, ó.
Sócrates está aqui dentro, aqui está todos os homens. Aqui está Sócrates, está o Antônio, está o José, está o Luiz. Todos os homens são mortais. E aqui está o conjunto dos mortais. Então, observe que o fato de ser homem é mortal. Aí já estaria resolvido o exercício. Portanto, Sócrates é mortal. Só por esse esquema aí, que é chamado de diagrama, já poderia concluir que este argumento é válido. Porém, nós vamos usar aí a nossa tabela verdade, onde vamos representar todos os homens por H, e em particular, como Sócrates é um homem, esse H também vai ser, Sócrates é um homem, também vai ser representado por H, tá? Por isso que nós repetimos a mesma letra aqui, ó. Uma vez que eu considero o Sócrates como representante de todos os homens. E fazendo a tabelinha H e M, nós temos VV, VF, FV e FF, as 4 possibilidades. Nessa tabela aqui, todos os homens são mortais, eu posso colocar simbolicamente como sendo, se é homem, então é mortal. Se, então, todos os homens são mortais. Eu posso concluir que se é homem, então é mortal. Posso concluir isso aqui, ó. E na condicional só vai ser falso aqui, ó. Observe, só vai ser falso se a primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Só nessa condição aqui que a condicional vai ser falsa. Então, observe que nesta tabela nós temos o seguinte. Só temos aí, as premissas são todos os homens são mortais. Essa aqui é uma premissa. H implica M. E a outra premissa, Sócrates é um homem. Tá aqui a outra premissa. E a conclusão é que Sócrates é mortal. Aqui é a conclusão. Então, observe que na primeira linha nós temos a premissa verdadeira e aqui a premissa verdadeira. E a conclusão aqui é verdadeira. Só na primeira linha que nós temos as duas premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. Por este fato, tá? Pela definição, então já podemos concluir que esse é um raciocínio válido. Esse é um raciocínio válido. Observe que nas outras linhas não acontece de eu ter as duas premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Não aparece nas outras linhas esse detalhe. Por aí eu já posso concluir que este argumento é válido. E observando aqui, ó, no esquema eu vou colocar esse aqui como verdadeiro, essa premissa como verdadeira, uma premissa simples, verdadeira. Então, Sócrates é homem verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, então aqui também vai ter que ser verdadeiro. Como na condicional, se então não pode aparecer VF, tá? Se aqui for verdadeiro, não pode ter um F aqui, ó. Não pode ter o F, senão vai ficar falso. Aqui só pode admitir verdadeiro, tá? Aqui tem que ser verdadeiro para que essa premissa fique verdadeira. É necessário que o M aqui, ó, essa proposição também seja verdadeiro. Caso contrário, ficaria falso, tá? E eu quero que seja verdadeiro. Então, se eu tenho o M verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui também um M, aqui também vai ser verdadeiro. Então, premissa verdadeira, conclusão verdadeira, podemos concluir que este raciocínio é um raciocínio válido. Ok, foi isso que tivemos para essa aula, espero que você tenha entendido. Se tenha gostado, colabore conosco, dando um joinha, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas notificações.